Graça e paz, meus irmãos. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês ainda têm fome e sede de Jesus aí? Bem, eu quero conversar com vocês sobre algo muito relevante para os nossos dias, que é sobre a paixão pela presença. E desde já, eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo no livro de Salmo, de número 84. Salmo 84. Nós vamos caminhar um pouco aqui, vamos observar aqui alguns versículos para que a gente possa construir aqui a nossa conversa. Então, Salmo 84, verso 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Agora pule aí rapidamente para o Salmo 23. Verso 6, todos nós conhecemos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora vira aí uma folha e observe comigo também o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Bem, eu creio que você deve ter percebido algo em comum nesses três salmos que nós lemos aqui. E para a gente poder começar a construir aqui a nossa conversa, nós não podemos pensar aqui esses versículos como algo religioso, que o salmista disse sobre querer morar na casa de Deus, sobre querer entrar no templo e tal. Até porque no tempo deles isso não faz nenhum sentido. Porque assim, basicamente, ser um israelita não tem a ver com entrar num templo. Então, qual é a ideia que ele está passando para a gente aqui? É que eles anseiam por viver uma vida em comunhão com Deus. Eles anseiam para viver uma vida nos átrios do Senhor. Ou seja, para viver uma vida na presença de Deus. Observe aqui o tamanho da paixão pela presença dos caras, que no Salmo 84 o salmista disse que o meu coração e a minha carne, eles clamam pelo Deus vivo, cara. No verso 3, ele faz uma observação muito interessante, que porque o pardal e a andorinha, eles tinham livre acesso lá no pátio do templo, né? Então eles entravam lá no pátio, faziam seus ninhos para poder cuidar dos seus filhotes. E aí o salmista poeticamente observa isso e ele fala assim, cara, até os passarinhos, eles têm um lugar de descanso em Deus. Eles têm um lugar na presença, cara. E eu quero isso também, meu amigo. Eu desejo viver isso também. Entende? Então você vê a dimensão da paixão pela presença que esses caras têm. Agora, assim, pensando um pouco mais à frente, eu me lembro de Jesus. Todos nós sabemos que o primeiro efeito da crucificação de Cristo é que o véu ele foi rasgado. Por quê? O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, como um Cordeiro que tira o pecado do mundo e também como o sumo sacerdote de uma nova ordem, ele se oferece como um sacrifício. Para quê? Para que nós, agora de uma vez por todas, pudéssemos ter acesso ao Santo dos Santos. E agora, na nova aliança,
a presença de Deus não é um lugar onde a gente entra e sai. Agora, a presença de Deus é um lugar onde nós moramos. É um lugar onde você habita. É um lugar onde você pode desfrutar. E deixa eu te falar uma coisa. Nada e nem ninguém pode te tirar desse lugar. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos fazer permanecer neste lugar. Mas só que aí, para isso, nós temos que abandonar aquela cultura de visitação. Nós temos que transicionar para uma cultura de habitação. E o que isso significa? É todos os dias a gente desejar estar nos átrios do Senhor, é a gente desejar ardentemente buscar estar na presença dEle. Sabe? Eu lembro do Salmo 137, que mostra o cenário do povo que estava no cativeiro, e eles estavam muito tristes, eles estavam chorando, porque eles estavam tão amargurados a ponto deles terem parado, terem cessado as suas canções, as suas músicas. Eles penduraram, largaram seus instrumentos. E por que tudo isso? Porque eles estavam longe de Sião, eles estavam longe da presença, eles estavam longe do lugar onde Deus falava, onde Deus se revelava. E agora nós estamos aí, né, de quarentena, estamos nesse suposto cativeiro. E como você tem reagido a isso? Como você tem vivido esses dias? Será que você também está vivendo aí chorando? Será que você também abandonou a sua adoração? Ou será que você tem desejado ardentemente, intensamente, todos os dias, estar na presença dEle? Sabe, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Não é somente pedir, é também buscar pela presença, é também querer estar todos os dias na presença. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, ou seja, para que eu possa estar na presença, que eu possa morar na presença do Senhor todos os dias e contemplar a sua formosura. Eu quero observar aqui com vocês mais um texto. Está no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17. Aqui, basicamente, o contexto aqui é que Paulo ele foi pregar o evangelho lá em Atenas. E para quem não sabe, Atenas era um centro religioso do mundo greco-romano. E Paulo ele vai para um lugar chamado Areópago. Areópago era uma espécie de... era tipo um fórum aberto para debates filosóficos e etc. Então, quer dizer, Paulo ele foi pregar o evangelho para os filósofos, cara. Ele foi pregar o evangelho para os caras mais inteligentes da época, cara. Para os gregos lá, loucaços, cara, os filósofos. E olha o que ele vai dizer aqui no verso 24, cara. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Observe agora o 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. De fato, aqui no contexto, Paulo ele trata de mais coisas além disso daqui, mas eu quero observar somente esses 5 versículos. Olha o que Paulo está falando para os caras. Meu amigo, Deus ele não está longe. Pelo contrário, ele está muito perto de nós. Ele disse isso aqui no verso 27. Observe aqui que ele vai dizer, cara. Para que buscassem ao Senhor,
se porventura tateando o pudessem achar. Quer dizer, além de Paulo dizer que Deus está perto de cada um de nós, ele também deseja ser encontrado por nós, cara. Mas para isso, cara, ele deseja que haja um povo com um intenso desejo de buscar pela sua presença. Entende? E eu quero terminar aqui esse momento, essa nossa conversa, orando com você. Eu gostaria de deixar aqui um último versículo para a nossa reflexão, que na verdade eu quero orar com você aqui baseado nesse verso, que para mim é a chave de tudo. É a chave, ele deveria ser a chave de toda a movimentação da igreja, que é 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Observe aqui, que não é se o prefeito, não é se o governador, não é se o presidente, não é se o médico, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, abrir a sua boca, clamar, interceder e buscar a minha face e buscar a minha presença, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua cidade, e sararei a sua nação, e sararei o seu bairro, e sararei a sua casa, a sua família. Sabe, meus amigos, nós temos que nos humilhar mais. Nós temos que buscar mais pela presença. Nós temos que descer mais. Nós temos que abrir mão do nosso ego, da nossa soberba. Entende? Então vamos orar nesse momento, aqui baseado nesse versículo, nesse verso, que eu acredito que ele daqui para frente vai ser a base de toda a movimentação da igreja. Amém? Ô Jesus, nós te amamos, Jesus. Ô Jesus, eu peço aqui, Jesus, para que tu venhas capturar o nosso coração e levar para o lugar da tua habitação, Jesus. Ô Jesus, leve, Jesus, o nosso coração para o lugar da tua habitação, para um lugar onde nós podemos desfrutar da tua presença, Jesus, através de um coração puro, através de um coração quebrantado, um coração contrito, Jesus. Oh, Jesus, eu oro para que verdadeiramente a igreja ela venha se humilhar. Nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas também daquilo que sai da boca de Deus. Oh, Jesus, nós sabemos que nem só de pão vive a noiva, Jesus, mas a noiva também vive da paixão pelo noivo. A noiva também vive da paixão, da presença do noivo, Jesus. Oh, Jesus, eu oro aqui com os meus irmãos para que tu não permitas que o nosso amor, a nossa paixão pela tua presença venha se esfriar, Jesus. Que nós venhamos cada dia mais e mais chorar mais de saudades do amado Jesus. Para que a igreja de fato ela venha se arrepender dos seus maus caminhos, Jesus. Oh, Jesus, eu oro, Jesus, para que a igreja se humilhe, a igreja se arrependa, para que o Senhor venha nos ouvir, o Senhor venha nos perdoar. Então assim o Senhor venha sarar a nossa terra, Jesus. É isso que eu oro, Jesus, em concordância com todos os santos. Desde já eu quero abençoar a todos que vão ver esse vídeo. Eu quero abençoar todos os meus irmãos com todas as bênçãos espirituais. Oh, Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos com sabedoria e revelação, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Tu és, Jesus.
para que nós venhamos saber qual é a real esperança da nossa vocação, Jesus. É isso que eu te oro, é isso que eu te agradeço. Em teu nome, Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. Meus irmãos, fiquem na paz.